Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre os medos na minha infância. Eu separei aqui alguns personagens que eu tinha pavor de quando eu era criança. Se você foi uma criança nos anos 80 e 90, você vai lembrar de alguns personagens que eu trouxe aqui. Se você é muito novinho, talvez você não lembre de alguns personagens que eu vou falar. Mas se você tem entre 25 a 30 anos ou um pouquinho mais, você vai se recordar. Essa listinha que eu separei aqui não tem só personagens de filmes. Tem também programas de TVs que quando passava na época eu morria de medo. Eu até desligava a TV. Mas eu vou começar primeiro pelos bonecos. O primeiro que eu listei aqui é o Chuck. Olha, só o Chuck quer brincar? Tinha pavor do Chuck. Eu lembro que quando passava na TV, eu sentia muito medo. Eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, passava muito no Tela de Sucessos. E às vezes eu tava assistindo o SBT, porque eu gostava do SBT. O SBT passava muito desenho legal. E dava comercial, aí aparecia a chamada do filme Chuck. Naquela época, reprisava muito o filme Chuck no SBT. Passava muito na TV aberta, antigamente. Na Globo, lembro que passava de madrugada. Mas no SBT, passava mais cedo, passava 10 horas da noite. Mas o SBT colocava muito comercial do Tela de Sucessos na grade da programação. Então às vezes você estava assistindo um desenho legal assim de manhã, aí do nada passava o comercial do filme Chuck. Quando eu via o comercial na televisão, eu morria de medo de ir lá na cozinha pegar um copo d'água. Eu ficava pensando no Chuck. Naquela época, nos anos 90, todo mundo falava do Chuck. Aí na escola mesmo, você ia no banheiro, os carinha falavam assim, olha o Chuck. Então dava muito medo. E quando a gente é criança, a gente sente medo desses filmes. Esse filme não era pra criança. Eu só fui assistir o filme Chuck quando eu já era adolescente. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 15 anos. Aí eu fui assistir o filme Chuck completo. Mas quando eu tinha lá pelos meus 9 anos, 8 anos, eu tinha pavor do filme Chuck. Eu não podia nem ver o comercial. Eu vou mostrar para vocês a chamada do Tela de Sucessos no SBT do filme Chuck, para vocês verem como que era aterrorizante para quem era criança nessa época. Olha aí como que era a chamada do Tela de Sucessos do filme Chuck. Vê se vocês não sentiriam medo. Tela de Sucessos. Achou! Você se lembra do Chuck? Pois é, está por perto. Incrível, não acha? Para mais uma inocente visitinha. Sentiu minha falta? E então, vai encarar? Brinquedo Assassino 2. Tela de Sucessos. Nesta sexta, depois do programa do Ratinho. SBT. Hoje em dia eu não sinto mais medo desse filme. Eu queria até comprar o bonequinho do Chuck. Outro boneco que eu tinha muito medo era o boneco Fofão. Eu achava que o Fofão era muito parecido com o Chuck. Até o macacão dele, colorido, era parecido com o Chuck. Ele tinha a mesma altura do Chuck. Eu lembro que tinha pessoas que gostavam do Fofão, achavam ele fofo. Eu não, eu sentia medo do Fofão. Na época eu tinha 9 anos, o boneco Fofão, todo mundo tinha esse boneco. Eu tinha em casa. Falavam que ele era do mal, que ele andava de madrugada pela casa. Então aquilo me deixava com muito medo. Eu nunca ficava de costas pro boneco Fofão. E naquela época tinha muito lenda urbana sobre esse boneco. Falavam que às vezes colocavam o boneco em um lugar, no dia seguinte ele aparecia em outro lugar, um lugar diferente da casa. Eu tinha esse boneco, só que eu não gostava de olhar pra ele à noite. O que eu fazia? Eu colocava ele dentro do guarda-roupa, trancava, só pra eu não ficar olhando. Tinha pavor do Fofão. E falavam também que ele tinha uma faca na barriga dele. Eu acreditava porque eu era criança. E esse boneco fez muito sucesso no Brasil. É um personagem muito famoso aqui no Brasil. E diziam que o dono, o criador desse boneco, tinha feito pacto com o Coisa Ruim para fazer sucesso. Não era uma faca que tinha dentro dele, era uma estaca preta que era para posicionar a cabeça dele. Mas falavam que aquilo era uma faca, que era afiada, que era cortante. Sabendo que não era uma faca, eu morria de medo. Na hora de dormir, eu deixava ele longe de mim. Terceiro brinquedo que eu tinha muito medo era a boneca da Xuxa. Diziam que a boneca da Xuxa era possuída por espíritos e que os olhos dela acendia à noite e que ela arranhava as pessoas. Eu tinha pavor dessa boneca.
Que bom que eu lembro que as minhas irmãs não tinham essa boneca. Eu ouvia muita história envolvendo a boneca da Xuxa. Inclusive, existe até um caso muito famoso que aconteceu aqui na minha cidade, Sorocaba, envolvendo a boneca da Xuxa. Aconteceu na minha cidade e ficou conhecido no Brasil inteiro. Ela atacou uma criança. Esse caso ficou muito famoso. Aconteceu em 1989. Eu não tinha nem nascido nessa época. Eu nasci em 1990. Esse boato envolvendo a boneca da Xuxa percorreu há anos. Até hoje tem gente que fala da boneca da Xuxa. Conta a história de uma mãe que morava aqui em Sorocaba, num bairro bem afastado do centro. Um bairro bem simples, periferia de Sorocaba. E ela tinha essa filha que sempre pedia para ela, só que ela não tinha condição financeira para comprar. Aí um dia, cansada de escutar a filha dela pedindo sempre a boneca, na ocasião, ela chega e fala para a filha: eu só vou conseguir comprar se o coisa ruim lá, que eu não quero falar o nome, me ajudar. Só que ela falou aquilo da boca para fora. Teve um peso na palavra dela, um peso forte. Inexplicavelmente, no dia seguinte, ela conseguiu o dinheiro e foi lá e comprou a boneca da Xuxa para a filha dela. A filha dela dormiu com essa boneca e acordou toda arranhada, toda machucada. Quando ela olhou a boneca, as unhas dela de plástico estava toda manchada de sangue. Existia um outro caso aqui em Sorocaba que a boneca tinha matado uma criança com as unhas e a mãe da criança levou a boneca na Catedral de Sorocaba para ser exorcizada. Esse caso foi noticiado com destaque pelo jornal Cruzeiro do Sul, Diário de Sorocaba e Estado de São Paulo, e mexeu com os moradores daqui da cidade, principalmente aqueles que tinham a boneca da Xuxa. Depois de Sorocaba, que ficou muito conhecida por causa dessa história da boneca da Xuxa, essa lenda da boneca da Xuxa surgiu aqui em Sorocaba, na minha cidade. Mas depois de Sorocaba existiu outro boato que uma menina, ela tinha achado uma faca dentro da boneca da Xuxa. E a boneca deu ordem para ela ir lá matar a mãe dela. E ela pegou e matou. Aconteceu em Minas Gerais. Não tem registro desse caso. Tem gente que acredita, tem gente que acha que é apenas uma lenda. Eu não sei. Só sei que eu tinha muito medo dessa boneca por conta dessas histórias que tinha na época. Mas eu não acredito. Eu gosto da Xuxa e ela me parece ser uma pessoa boa. Eu acho, na minha opinião, que é lenda. Mas que essa história existiu. E que até os jornais na época publicaram essa notícia. Inclusive, eu vou colocar o link dos que publicaram essa notícia na época para vocês verem depois desse vídeo, se quiserem. O quarto que eu listei aqui era um personagem de novela, o Alexandre, da novela A Viagem. Eu morria de medo do Alexandre. É uma novela de 1994, então pensa, eu tinha 4 anos de idade. É uma novela muito famosa, muito conhecida aqui no Brasil. Naquela época todo mundo assistia essa novela, que era uma novela boa, todo mundo queria assistir. Só que eu lembro que as pessoas de casa assistiam essa novela e eu tinha pavor. É escuro aqui. E é sempre assim. Sem luz. Essa novela reprisou várias vezes na Globo, só que eu só fui assistir ela quando eu já era adolescente. Na época, quando estreou, eu tinha muito medo. E se eu não me engano, ela está sendo reprisada no canal Viva, canal fechado. Outro personagem que eu morria de medo era o Cadeirudo. Morria de medo do Cadeirudo. Não lembro nada dessa novela, gente. Eu tinha 7 anos de idade. Nessa época eu só assistia desenho, não assistia novela. Eu lembro do Cadeirudo. Essa novela passou em 1997. Ele atacava as pessoas na noite de lua cheia. Acho que toda criança que viveu essa época tinha medo do Cadeirudo. Minha irmã zoava comigo e falava, o Cadeirudo. Eu não lembro nada da novela, eu só lembro do Cadeirudo. Outro personagem que eu tinha muito medo, Ávil das Neves. Passava no Chapolin. Sempre fui uma pessoa que gostava mais de Chapolin do que Chaves. Olha aí a cena, a vocês verem como era muito assustador. Ei, o que você disse sobre o abominável Homem das Neves? Falei com você? Estou falando? O último personagem que eu morria de medo, que eu listei aqui, era o mágico Mr. M. Eu morria de medo.
Eu achava muito assustadora aquela máscara preta e o Cid Moreira falando, porque o Cid Moreira ele falava de um jeito que dava medo. O Mr. M passava no Fantástico em 1999. Era um quadro que fazia muito sucesso na Globo e passava todos os domingos. Quando passava, eu me encolhia no sofá. Aquela musiquinha que tocava no fundo da apresentação do Mr. M, eu morria de medo, que era uma musiquinha assustadora pra mim. Então eu não gostava de assistir o Mr. M. Tinha uns moleque na época que adorava e eu não. Eu morria de medo. Quando o controle tava na minha mão, eu mudava de canal. E a época dos anos 80 e anos 90 tinha muita lenda urbana, envolvendo tudo. Tinha lenda urbana de lobisomem, de chupacabra, lenda urbana de boneco assassino. E falavam dos mágicos também, que alguns mágicos tinham pacto com coisa ruim. Ficava pensando que ele era do mal. Tinha pacto com coisa ruim, por isso que ele conseguia fazer aquelas mágicas lá, que ninguém conseguia descobrir o segredo. É um medo tosco, que eu falo, nossa, que medo tosco. Bom pessoal, esses foram alguns personagens que eu trouxe aqui para o meu canal que eu tinha muito medo. Se você gostou desse meu vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal se você não é inscrito e me sigam lá no Instagram, João Neto com 2Ts.real. Agora eu quero saber de vocês, coloquem aqui embaixo nos comentários qual personagem que eu falei que dava muito medo em vocês. Tem algum personagem aqui que eu não falei, vocês tinham muito medo quando vocês eram criança? Coloquem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Nos vemos então no meu próximo vídeo.